Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Olá, minha gente. É um privilégio poder estar voltando com você aqui. Nosso canal Teologia da Gente hoje está com um amigo. Pastor Júlio César Silva, nós estamos aqui no templo da Igreja Evangélica da Fé, depois de um culto abençoador, né, moveu o nosso coração. E eu prometi para vocês que ele estaria falando com a gente sobre ansiedade, né, um mal que se acomete no nosso tempo. Pastor Júlio é um amigo, um ministro ungido de Deus, tem sido bênção na vida de muita gente, psicólogo, enfim, dispensa aqui comentários, mas eu quero recebê-lo nesse canal e gostaria que você pudesse ser edificado também através dos seus ensinamentos, tá bom? Pastor Júlio, Pai do Senhor, seja bem-vindo, é um privilégio te ter aqui. É um prazer, uma alegria muito grande poder estar participando aqui com o amado. É sempre bom poder estar junto. Amém, amém. Né? E a alegria é muito grande. Bom, minha pergunta é o seguinte, né? Como é que a gente consegue viver nesse mundo que nós estamos, debaixo de uma pressão que nos convida a ter e a ser ansiosos? A Bíblia nos ensina que devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Mas por que a gente não consegue isso daí? No ponto de vista bíblico e no ponto de vista técnico, já que é uma coisa que o senhor lida tanto. Sim, em termos psicológicos, a ansiedade, ela, na verdade, é causa, inclusive, de muitas doenças. As pessoas não sabem disso, mas todos aqueles que são acometidos pelo AVC ou por um infarto agudo do miocárdio, trombose, tudo isso tem o seu fundamento, tem, na verdade, a sua origem na ansiedade. Por quê? Porque o cérebro, ele tem como função principal não pensar. Não é pensar que é a função principal do cérebro. Como é que a é? função principal do cérebro é fazer homeostase. O que é homeostase? É o gerenciamento, é o equilíbrio do corpo humano. Então, o cérebro que está em nós para gerenciar a nossa vida, portanto, o cérebro trabalha para nos manter vivos. Quando ele percebe que eu estou preocupado com alguma coisa, ele entende que eu estou diante de algum risco, diante de alguma ameaça. Porque se eu estou preocupado, é porque eu estou diante de alguma ameaça. E como a função dele é me manter vivo, ele prepara o meu corpo para reagir a essa ameaça. E como é que ele prepara esse corpo para reagir a essa ameaça? Dando esse corpo energia. E qual é a fonte imediata de energia do corpo humano? É, na verdade, a adrenalina. Então ele manda uma mensagem para as glândulas suprarrenais, que são responsáveis pela produção de adrenalina, e as glândulas suprarrenais nos dão uma descarga de adrenalina na corrente sanguínea, porque o cérebro está entendendo que nós estamos diante de uma ameaça. E para o cérebro, situação vivida e situação pensada é a mesma coisa. Ele não cria uma separação ou diferença entre aquilo que é pensado com aquilo que é vivido. Então pensou, viveu. Aí a pessoa começa a se preocupar, o cérebro entende, ela está em risco, vai lá uma descarga de adrenalina. A adrenalina entra na corrente sanguínea, chega no coração, acelera o coração. Acelerando o coração, aumenta o fluxo de sangue nas artérias. Aumentando o fluxo nas artérias de sangue, ele aumenta também o metabolismo, acelera o metabolismo. Então todo o corpo começa a funcionar de forma acelerada. E como o sangue começa a circular no corpo de forma mais acelerada, as artérias precisam se dilatar. E na dilatação dessas artérias, é que se você tiver, por exemplo, uma partícula pequena de gordura e ela na dilatação se solta, se ela for bem pequenininha, ela passa pelo coração. Se ela for bem pequenininha mesmo, ela passa pelos pulmões. Mas aí ela chega ao cérebro. Acidente vascular cerebral, que na verdade é acidente
vascular encefálico, que é do cérebro. Pessoas que falam no senso comum, cerebral, tá? Mas é aquilo que a gente chama de isquêmico. Isquêmico é quando entope. Entendi. Entendeu? Agora, Tecnicamente, essa é a explicação para o fenômeno ou resultante da ansiedade. isso, e se essa partícula de gordura ela for grande, ela já chega no coração, entope a artéria e infarta agudo do miocárdio. Se ela for de tamanho médio, ela passa pelo coração, chega no pulmão e dá embolia pulmonar. Tá certo? Entendi. Então, é assim que faz. Por exemplo, as pessoas hoje de trombose, a gente ouve falar muito nisso. Sim. É porque as artérias se dilatam e os trombos soltam e entopem a artéria. Aquilo ali, na verdade... Placas de sangue. Exatamente. Aquilo, na realidade, é promovido pela ansiedade. Então, ansiedade é um corpo em colapso. Por isso Deus diz, olha, a ansiedade está apontando você para a morte e não para a vida. Você ansioso para vencer a vida, na realidade está sendo conduzido para a morte, sem entender. Quanto à questão bíblica, veja, se você for ler a história de Saul e de Davi, você vai constatar que Davi pecou muito mais do que Saul. Com certeza. Mas, no entanto, foi Saul que foi rejeitado. E por que Saul foi rejeitado? Está lá no livro de Samuel. Porque Samuel disse para Saul, espera que eu vou voltar e nós vamos sacrificar ao Senhor. Fato. Tá certo? É isso. Mas só que ele não consegue esperar. Por que ele não espera? Que é ansioso. Porque ele é ansioso. Exatamente. Então a ansiedade nos roubam as promessas de Deus. Agora tem uma coisa muito interessante. É que Samuel chega para Saul e pergunta para Saul, Saul, o que foi que você fez? Ele diz, você estava demorando demais, o povo já estava me apertando e os inimigos estavam próximos, eu tive que fazer. Ele falou, olha, por esse motivo Deus hoje tira de você o reinado. Só que Samuel fala isso para Saul no 2º ano do reinado de Saul. E Saul reina por 40 anos sobre Israel. Ele reinou 38 anos depois. Debaixo de rejeição. Debaixo de rejeição. Veja, Deus já tinha dito, eu tirei de você. Mas se ele tirou, pastor, como é que ele continua reinando? Porque Deus só tira aquilo que ele dá. Eita glória. Tá certo? Então, veja, se você ler a palavra de Deus quando conta a história de Saul, você vai ver que é o povo que pede um rei. Verdade. Não é Deus que levanta um rei. Tá correto. É o povo. Então aquele trono onde Saul estava sentado não fora dado por Deus, fora dado pelo povo. Pergunto eu a você, por que a nossa sociedade contemporânea vive nesse frisson de acreditar que a gente pode resolver as coisas no tempo da gente e não no tempo estabelecido pela natureza e, consequentemente, por Deus? Porque nós vivemos uma sociedade que nos chama para fora, né? O tempo inteiro somos chamados para fora. Antes da pandemia, isto é fato, as pessoas passavam mais tempo na rua, no trabalho, do que em casa. Quando chegou a pandemia, nós tivemos que entrar novamente, não só ficar em nosso lar, mas entrar verdadeiramente, lidar com as nossas reais dificuldades. Quais são elas? De estar consigo mesmo e de estar com o filho, de estar com o marido e de estar com a própria casa. Tá certo? Então, veja, um povo que era chamado para fora o tempo inteiro teve que entrar e quando entra, percebe que esta saída era muito mais uma fuga do que propriamente um caminho de vitória. A sociedade vive assim porque a sociedade vive em fuga. A grande realidade toda é essa necessidade de realização, essa necessidade de aquisição, essa necessidade de mostrar que tem, de mostrar que faz. Facebook está aí mostrando isso. Tá certo? Mostrando isso o tempo inteiro, essa necessidade que o povo tem de mostrar que do lado de fora ele é vencedor, que do lado de fora ele é conquistador. Mas aí chegou a pandemia e a realidade apareceu. A dificuldade de se estar do lado de dentro. Olha, é uma coisa bastante interessante, porque nós, como igreja e servos de Deus, precisamos a todo momento vencer a nossa ansiedade, seja no ministério, seja ele em família, seja ele no nosso trabalho.
E essas complicações de até mesmo ser balanceado em torno da nossa fé, porque ela é abalada. Quando a gente não conquista aquilo que a gente espera, nós ficamos mexidos. Mas que bênção poder tecnicamente saber como essa ansiedade, ou o que a ansiedade gera para nós, e como, biblicamente, um sujeito que a gente olha sempre do outro lado. Por que Saul foi rejeitado e não Davi? Um homem que pecou, né? Assazmente, fez algumas coisas complicadas, como passar até a frente de Deus na questão da condução da arca, e Deus pôde entender que Davi era um homem segundo o seu coração. Pastor Júlio, muito obrigado, povo de Deus, esse é o Teologia da Gente. Isso, falando do nosso jeito, de maneira não complicada, com conteúdo, mas para abençoar você. Você quer participar com a gente? 99587-3317. Quero dizer para você que o pastor Júlio tem um consultório, não é? E ele está à disposição para poder atender você. Por favor, pastor Júlio, fala um pouquinho para a gente aí do seu trabalho. Bom, eu sou psicólogo cognitivo comportamental. O nosso consultório chama-se Consultório Etos de Psicologia, né? E o telefone é 3903-8593. Estamos aí no que precisar, estamos prontos para ajudar. Deus te abençoe. Juntos somos mais que vencedores. Até o próximo papo. É verdade, pastor. Permitindo Deus. Quer despedir, pastor? Um grande abraço a todo o povo de Deus. Foi um prazer estar aqui. E sempre que precisar, estamos juntos, viu, pastor? Teologia da Gente, no templo da Igreja Evangélica da Fé, batendo um papo com você. Gente como a gente. Aquele abraço.